Boa noite a todos, meus irmãos encarnados e desencarnados. Estamos assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, o guia e modelo de nossas almas, com muita alegria, voltando com as nossas atividades presenciais e virtuais de assistência espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Meus irmãos, acompanhemos a leitura da página de harmonização que será efetuada pelo nosso irmão Lucas Pacheco, representando a mocidade do Centro Espírita Isaac Lima. A seguir, a nossa prece de abertura. Muita paz a todos. O trecho lido será do livro Pão Nosso, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, uma mensagem do Espírito Emmanuel. Inimigos, abre aspas, amai, pois os vossos inimigos, fecha aspas. Dita por Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva entre os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confere experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou, realmente, auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraterna de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Amigo Jesus, os nossos corações radiantes de alegria, por mais uma vez, Senhor, aqui estarmos reunidos em Teu abençoado nome, com a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos início à nossa reunião de assistência espiritual. Abençoa-nos, Senhor. Fortalece os nossos propósitos de nos melhorarmos como Teus seguidores. Abençoa os enfermos, mencionados nas listas de nossa casa, daqueles outros, Senhor, que estão nos hospitais, nas casas de rancenianos, nos presídios privados da liberdade material, pelos enfermos nos lares, por todos os outros, também pelos suicidas. A todos esses, Senhor, em Teu nome,
rogamos o teu amparo, a tua assistência, que as nossas vibrações em teu nome, Senhor, possam concorrer para o alívio e, se for o caso, em merecimento para a própria cura. E assim em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, assistido pelos bons espíritos, permita possamos declarar iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, nosso tema em estudo na noite de hoje tem como título Não te afastes de Deus. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10. A expositora, nossa irmã Valéria Alves. Com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Deus possa envolver o nosso ambiente virtual, onde vamos estudar, e possa envolver também as nossas mentes, os nossos corações, sustentando os nossos pensamentos equilibrados, para que possamos assimilar a lição de hoje. E, além disso, para que tenhamos a coragem de colocá-la em prática em nosso dia a dia. O nosso tema de hoje, como já foi citado, é Não te afastes de Deus. E ele está descrito no capítulo, a nossa referência para falar sobre esse assunto é o capítulo 12. Aqui está selecionado o item 10, mas como o item 12 é todo um roteiro do que não devemos fazer para que não nos afastemos de Deus, nós vamos nos utilizar de todo o item, de todo o capítulo, que tem como título Amai os vossos inimigos. Então, esse, na verdade, é uma passagem de Jesus que se dá no Sermão do Monte, e está descrito nos evangelhos de Mateus e de Lucas, no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, ele está descrito no capítulo 5, de 5 a 7, e no de Lucas, ele está fragmentado pelo livro. Neste discurso, né, onde Jesus profere o Sermão do Monte, ele nos traz lições de conduta e de moral. Ele dita, através desse discurso, princípios que vão normatizar, que vão orientar a nossa vida como cristãos que somos. Eles, na verdade, são considerados pela teologia como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus e de como se dá o acesso a esse reino, através da transformação moral. A doutrina espírita também exalta esses ensinamentos. Nós temos a obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, no texto 3, que tem como título O Excelso Canto. É um texto lindíssimo de Amélia Rodrigues, que descreve não só o contexto físico, e além de respingos históricos, e é uma abordagem lindíssima, bastante poética, como é bem característico do espírito Amélia Rodrigues. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo lendo o item 1 da nossa referência, que é o capítulo 12. Que tem como título Retribuir o Mal com o Bem, e é um trecho desse Sermão do Monte.
Aprendestes que foi dito. Jesus inicia a fala desse jeito. Quer dizer, foi dito antes, você aprendeu até aqui, né? Que seria dessa forma. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, né, a partir de agora, a partir desse momento, eu te digo que será desta forma. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas o vosso irmão saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Isso está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 43, no capítulo 5, nos versículos 43 a 47. Logo a seguir, a gente também vai ter uma leitura no item 2 de uma anotação feita por Lucas, da mesma fala, e a gente vai até o item 3, no segundo parágrafo, quando Kardec faz uma observação que é muito importante para nós, para compreendermos a fala de Jesus. E ele diz assim: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Kardec nos chama a atenção sobre o uso do termo amar nesse capítulo. E aí nós podemos solucionar esse problema indo até a tradução grega do Novo Testamento. O Novo Testamento, a Bíblia, ela foi traduzida a princípio, né, teve a sua primeira tradução para o grego, do hebraico para o grego. E na língua grega, eles têm uma definição de amor, da palavra amor, em vários sentidos. Quer dizer, a essência do sentimento é a mesma, é um sentimento de amor, mas a forma como esse sentimento se manifesta é diferente. Então, no grego, existe uma definição para cada forma de manifestação do sentimento de amor. E aí, um deles é o eros, que tem como significado o amor romântico, o amor que ocorre entre os casais apaixonados, né? Ele não tem, para nós, na verdade, ele tem uma conotação sexual, daí o termo usado, o termo erótico, né, nesse tipo de relacionamento, mas na visão de Platão, que era filósofo grego, o eros promove o conhecimento da recordação da beleza da alma e contribui para a compreensão da verdade espiritual. É o chamado amor platônico, né? Platônico, porque vem de Platão. Tem o termo filia, que define a amizade.
O sentimento de amizade indica um amor virtuoso sem a presença da paixão. É comum entre os amigos e irmãos. Tem como característica a reciprocidade e parceria, né? Aquele companheiro que faz parte da nossa vida, às vezes por muitos e muitos anos, e ao qual eu confidencio as minhas intimidades, com o qual eu partilho as minhas alegrias e também as minhas tristezas. É aquele companheiro que está sempre ali, à minha disposição, e quando eu preciso dele, eu posso contar com a sua orientação, com a sua participação. Este tipo de manifestação, essa forma de manifestação do amor, é chamado pelo grego de filia. Tem o storge, que significa afeição natural. É usada para indicar a afeição como aquela que os pais sentem pela prole. É considerado o mais benéfico dos afetos. E tem o amor ágape, a forma de manifestar o amor chamado ágape, pelo grego, que significa amor que se dá sem pedir nada. E aí, elevando essa forma de amar, nós podemos associar essa forma ao amor que Deus sente por nós, ao amor de Jesus por nós. É o amor que é capaz de fazer o sacrifício de si mesmo em prol do outro. Não importa o que o outro faça, não importa a reação do outro com a minha atitude, com relação a mim, né? Importa é que eu devo amá-lo porque eu sou um filho de Deus e ele também, e estamos aqui num processo de evolução que é comum a todos nós e todos nós desejamos e queremos. Esse amor, ele vai justificar a fala, o resumo que Jesus fez para nós das leis de Deus, quando ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não vemos Deus, mas podemos perceber a sua manifestação em nossas vidas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim. Então, esse é o amor que, na verdade, é a forma de amar, que, na verdade, está descrita por Jesus nessa passagem, quando ele diz que nós devemos, se nós fazemos ao outro, se nós desejamos do outro uma retribuição por aquilo que nós fazemos, como define essa passagem, essa fala de Jesus, é uma troca, na verdade. É uma forma de amor diferente daquela que se doa, assim como Jesus fez por nós, deixando o seu estado de angelitude, deixando um mundo feliz, sem a presença do mal, para vir estar entre nós, para trazer os ensinamentos de Deus, para nos ensinar como agir para que possamos cumprir com as leis de Deus. Independente daquilo que nós fizemos a ele, enquanto ele esteve por aqui, ele permanece de mãos estendidas. Ele foi traído, foi crucificado, foi assassinado por nós, mas ele continua de mãos estendidas. Isso é uma capacidade enorme de manifestar esse amor que é definido como ágape. Então, de posse desse conhecimento, nós estamos descompromissados, de criar um vínculo pelo ódio, pela vingança, pela retribuição do mal com o mesmo mal. Porque eu não preciso me vincular a essa pessoa que me faz mal pelo ódio, pelo desejo de vingança.
a doutrina espírita nos ensina que o ódio, ele é tão atrativo quanto o amor, né? Nós vemos processos gerados no caminho da evolução dos seres. A doutrina espírita nos mostra isso todo o tempo, pelo desejo de vingança, porque nos vinculamos àquele que nos faz mal pelo ódio, né? Processos que levam, às vezes, séculos, onde o espírito estaciona no seu processo de evolução durante até 400 anos. Nós temos uma história assim citada por Ivone do Amaral Pereira no livro Dramas da Obsessão. Eu recomendo essa leitura. É muito bom para que a gente compreenda por que Jesus disse para nós, lançando esse desafio que se faz, na verdade, para nós o maior desafio do Evangelho, né? O de amar os inimigos. Então, eu recomendo a leitura desse livro, Dramas da Obsessão. Mostra a história de espíritos vinculados pelo ódio durante 400 anos. Durante 400 anos estacionados no seu processo de evolução, parado no tempo, pelo desejo de vingança e pelo desenvolvimento do ódio contra o outro. Então, nós temos aqui no item 10, que é uma citação na nossa referência, que fala exatamente sobre o ódio, né? Sobre os efeitos maléficos do ódio em nós mesmos e naquele que se diz o nosso inimigo, vinculando-nos durante séculos. Imagina eu deixar de evoluir, estar vinculada a alguém que eu digo que eu odeio e alguém que eu sei que me odeia durante 400 anos, esquecendo-me daqueles que partilharam da minha vida e que foram felizes comigo, né? Com quem eu partilhei o sentimento doce do amor. Deixo de conviver com esses para me vincular a alguém que eu digo que odeio. Por algo que é uma responsabilidade dele, por um ato que é uma responsabilidade dele diante das leis divinas e não minha, né? Então, nós temos no item 10, que a gente vai ler para fechar, é uma comunicação do espírito Fénelon em Bordeaux, em 1861, onde ele diz assim: amai, tem como título o ódio, e ele diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. E quando ele fala amar, ele está falando do amar no sentido grego de ágape, né? Sem vínculo, sem cobranças, sem esperar nada em troca. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e vive a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasses como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então,
finalizando e atendendo os objetivos do nosso estudo, que tem como tema Não te afastes de Deus. Nós encerramos com esse texto de Fenelon, que nos ensina que é um roteiro de como nós devemos proceder a fim de que a gente não venha a sofrer, porque quando a gente pensa em revidar o mal com outro mal, o primeiro atingido somos nós, porque vamos deixar de viver a nossa vida, de criar caminhos que beneficiem a minha felicidade para estar vinculado a alguém que eu me vinculei pelo ódio, por alguma coisa, por um ato que é responsabilidade dele e não minha, e não meu. Então, Martin Luther King, num discurso que ele faz, falando sobre amar os inimigos, a primeira proposta dele é que devemos criar a capacidade de perdoar indefinidamente, de perdoar a ponto de eu não criar um vínculo com aquele que me odeia. E aquele que não vai criar, é o sentimento que não vai criar um obstáculo para a reconciliação com aquele companheiro, que é o que a lei divina diz que eu devo fazer, Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está no caminho com ele, disse Jesus num alerta para que a gente não sofresse. Que a paz de Jesus possa ficar em nossos corações, que a gente consiga ler, estudar, buscar a bibliografia citada, para que a gente tenha segurança no caminhar, para que a gente não se atrase ainda mais no nosso caminho de evolução, nos responsabilizando por atitudes que não são nossas, que não tiveram início em nossos corações. E mesmo quando elas tenham, quando num momento qualquer de impensado, nós tomamos atitudes das quais nos arrependemos depois, que saibamos nós dar o primeiro passo para a reconciliação, não colocando obstáculos para essa reconciliação. Que a paz de Jesus fique em nossos corações. Uma boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a colaboração do nosso irmão Lucas Pacheco, bem como nossa irmã Valéria Alves, assim como todos os irmãos encarnados e desencarnados que nos prestigiaram com suas presenças à nossa reunião. É hora de agradecer a Deus pelas bênçãos que recebemos na noite de hoje. Digamos assim, meus irmãos. Amigo Jesus, nesse instante que chegamos ao final de nosso encontro, gostaríamos de agradecer em Teu nome a Deus, ao amparo que os bons espíritos nos proporcionaram, Senhor. Mais uma vez rogamos, Senhor, por todos que aqui estão presentes e por todos os outros, os quais os nossos pensamentos registraram as suas presenças. Obrigado, Senhor, e despede-nos em paz. Meus irmãos, permaneçamos em vibrações enquanto durar a nossa mensagem musical. Desta forma, estaremos colaborando para que os bons espíritos nos proporcionem o auxílio necessário a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.